capítulo 1. O texto está na tela também, se você quiser ver, pode colocar, gente. 1 João, isso, 1, do 8 ao 9. Diz o texto assim: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós, então. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Glória a Deus por esse texto estar na Bíblia. Ainda bem que esse texto está na palavra, né? Sentenciando para a gente que, apesar de o ser humano pecar, apesar de muitas vezes nós cometermos falhas e pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar caso a gente confesse o nosso pecado. Não quero falar um pouco sobre isso, né? A teologia do pecado. Pequei, e agora? Eu quero falar sobre esse tema com você. É uma coisa que acontece com todo mundo, dúvida que as pessoas têm. Eu queria responder isso para você hoje. Eu faço muitos atendimentos, isso está na vida da gente no dia a dia, não é? Pastor, eu cometi um pecado, e agora? O que eu faço? Biblicamente, qual o caminho eu devo seguir? Biblicamente, qual que é a minha ação? O que eu devo fazer já que eu cometi um pecado? E não se escorar naquela velha história, todo mundo peca, eu pequei também. Não, o pecado tem uma consequência, o pecado tem um processo, existe um procedimento bíblico, existe uma teologia para a gente entender como lidar com isso. Então, primeiro eu queria falar sobre o que é o pecado. O pecado, a palavra no Novo Testamento é armatia, no original, né? Se você olhar o que significa lá, é se desviar do caminho, violar a lei de Deus. Todas as vezes que eu violo a lei de Deus, em que eu caminho fora do propósito que Deus tem para mim, eu cometo pecado. A Bíblia diz em 1 João 3,4: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. O pecado é a transgressão da lei, está na Bíblia. O que é pecar? É errar o alvo. O pecado é quando você está em direção a um caminho, em direção ao propósito que Deus tem para você, e por algum motivo você se desvia dele. Então o pecado faz você perder tempo, te desanima, te tira do foco. Por isso que o diabo, ele é o maior interessado em que você peque. Porque quando você peca, automaticamente você atrasa o caminho. Você se afasta do propósito que Deus tem para você. E o pecado tem consequências na Bíblia. Então isso é pecado, é amarrar bolas de ferro na sua perna. Essa é a ideia de você viver uma vida de atraso. Paralisar um caminho, tirar você do caminho que você estava chegando no lugar certo, na direção certa. E aí aconteceu um problema, você estava indo aqui para casa, um acidente aconteceu. Fez você mudar do caminho, atrasou, ou impediu você de chegar. Essa é a simbologia, né? A analogia, melhor dizendo, do que significa o pecado. Algumas considerações, antes da gente entrar num texto que eu quero falar aqui, sobre o pecado. Primeira consideração: ninguém está imune ao pecado. A Bíblia diz em Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não tem uma pessoa nessa vida que não tenha cometido o pecado. A gente já nasce no pecado. O erro de Adão, o pecado de Adão contaminou, o ser humano, contaminou a criação do Senhor. A gente já nasce em pecado. Você não precisa ensinar ninguém a fazer o que é errado. Você não precisa ensinar ninguém a ter desejos pecaminosos. O que a Bíblia fala de concupiscência são desejos, inclinação para aquilo que é errado. A Bíblia diz que há uma luta interior do que é bom lutando com o que é mal, o espírito lutando contra a carne. Por quê? Porque o apóstolo mesmo Paulo fala: aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Há uma luta interior. Você sabe que é o certo, mas acaba fazendo o que é errado, porque a tua carne vence. Todos nós estamos expostos a cometermos um erro, a cometermos um pecado. E por isso que a Bíblia manda a gente vigiar e orar. Aquele que está de pé, cuidado, para você não cair. Então não tem negócio de santarrão, eu sou impecável, no sentido de não pecar, né? Eu sou, né, o santo da coisa, eu sou o melhor de todos, eu sou... Não tem isso não, querido. Só quando você for para o céu. Até lá, você está no mundo, você está aí aberto ou exposto a cometer um erro, a se desviar. Por isso tem que ficar atento no caminho. Segundo, pecados não são iguais.
Tem pecado, pecadinho, pecadão. Tia Claudinha, lembra? Pecado, pecadinho, pecadão. É isso não. É aquela história, não é? Doença é tudo doença. É doença. Quem está no hospital, está todo mundo doente, não está assim ou não? Mas a doença é tudo igual? Não. O pecado é um só, mas cada pecado é um tipo de pecado. A Bíblia fala que tem pecado contra a santidade de Deus, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala, não tem como falar aqui, mas uma sequência enorme de pecado. O pecado da rebelião, que é comparado ao espírito de feitiçaria. Então cada pecado é um pecado e cada pecado traz uma consequência. Aqui também tem uma proporcionalidade. Cada tipo de pecado traz também uma proporção diferente de consequência. Eu posso ter pecado por uma mentira que eu contei, por alguma coisa simples. É pecado? É pecado. Transgride a Deus? Sim. Mas eu posso cometer um pecado, sei lá, cometi um pecado fora do meu casamento, um roubo, um crime. A consequência do meu pecado vai ser muito maior, proporcionalmente, àquilo que eu cometi. Em terceiro lugar, a graça de Deus é maior do que a força do pecado. A Bíblia diz também, em Romanos 5:20, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Glória a Deus por isso, querido. Que por maior que seja o seu pecado, o maior problema que você tenha cometido, a maior enrascada que você tenha se metido na sua vida, quer seja no casamento, no emprego, ou aonde quer que seja, e talvez tenha escondendo isso de alguém ou de Deus por achar que não tem jeito, queridão. Meu irmão, a graça de Deus é a maior. A graça de Deus é a maior. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, não é o tipo de pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus pode perdoar você. Deus pode tornar a sua vida nova, restaurar o seu casamento, restaurar a sua história, o seu ministério. Não há pecado que consiga impedir a graça de Deus de funcionar. Deus pode restaurar você, Deus pode perdoar você, Deus pode trazer um novo tempo para a sua vida. Eu queria dizer essas coisas para a gente prosseguir. Segundo entendimento que nós precisamos ter é sobre o processo do pecado. Tiago capítulo 1, essa carta importante de Tiago, fala sobre esse processo do pecado. Vamos ler, diz assim, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. Concupiscência aqui está falando de desejo. Então há uma progressão no pecado. O pecado não acontece assim, eu nem sei o que eu fiz, eu nem senti, eu nem lembro, eu não fiz nada, alguém fez por mim. Não existe isso, querido. O pecado é um processo, assim como uma planta, como uma semente que é plantada, o pecado também tem o seu nascimento, tem a sua origem, tem a sua maturação, a sua consolidação, a sua consumação e a sua consequência. Se você olhar o texto, há uma cadência. Primeiro, tentação. Nesse mesmo texto, versículos anteriores, a Bíblia diz que ninguém pode dizer que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Aí entra o texto, cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. A tentação se aproxima da gente, não tem o que fazer. Todo ser humano vai ser tentado em alguma área, até Jesus foi. Lembra, o diabo foi lá e ofereceu para Jesus algumas facilidades, alguns atalhos, e prontamente Jesus, com a palavra de Deus, rebateu aquilo que o diabo falou para ele. Então, se Jesus foi tentado, eu não vou ser? Você não vai ser? A sua natureza não vai ser? Tentação. Segundo, o processo do nascimento do pecado. A Bíblia diz que o pecado, cada um é tentado, quando atraído e engodado pelo seu próprio desejo. Depois, a Bíblia diz que o desejo, ele é concebido. Você deseja alguma coisa, isso não é prontamente cortado do teu processo mental, e aí você começa sem querer a alimentar o teu desejo. Caramba, legal esse negócio aí, essa facilidade, realmente isso aí vai me ajudar. Pô, poderia pagar um negócio, eu pegar esse dinheiro aqui, posso fazer assim. Você começa a planejar o pecado, você começa a dar vazão àquilo que começou como uma tentação. Todo mundo aqui pode ser tentado. Pastor, porque a pessoa fala assim, né? Pastor, sabe o que é? Amor de rir. O meu fraco é mulher. O seu fraco é mulher. Você então é o machão.
Não é? Eu sempre falo, o seu fraco é a mulher e o meu não. Então eu não sou homem, então. É só você que é um machão. O seu fraco é a mulher. Seja bem-vindo ao mundo. Né? Ou qualquer outro pecado comum que alguém possa falar, pastor, você que é eu, irmão, quando eu estou endividado, não posso botar R$1.000 na minha frente e fico tentado. É só você que fica tentado. É só você que pensa coisa ruim. É só você que cria coisas na sua cabeça para se desviar da consequência de um problema. Esse é o ser humano. Agora tem aquela coisa, né? Um passarinho pode pousar na nossa cabeça. Isso é tentação. Você pode ser tentado, um pensamento pode passar pela sua cabeça, mas o nascimento do pecado é você permitir que esse passarinho comece a fazer um ninho na sua cabeça. Você pode remover a tentação, você pode combater aquilo que veio até você, mas o pecado começa a te enveredar, porque isso tem a ver com o teu desejo carnal, o teu desejo de dar vazão ao teu desejo, a desejo da luxúria, a inveja, o desejo carnal, o desejo de ser completo, a sua carência, os seus desejos emocionais, as suas crises interiores. É por isso que a gente precisa estar agarrado com Jesus, porque senão a gente pode estar dentro da igreja parindo o pecado, dentro da igreja pensando o que é errado, vivendo o que é errado, não é? Vamos caminhar. Consumação, dá luz ao pecado. Olha só, depois de havendo concupiscência concebida, ou seja, depois do pecado nascer, ela dá luz, ou seja, analogia com o nascimento, ela gera, você engravida e gera o pecado. Então o pecado ele tem um início, agora ele tem um processo de amadurecimento na gente, agora ele nasce, o nascimento do pecado, a consumação do pecado, ou seja, é o ato do pecado em si. Você foi tentado, depois você foi, dando vazão ao pecado, construindo um plano na sua mente, até que um dia você vai lá e comete o pecado, que você mesmo planejou, a mentira que você planejou contar, a agressão que você planejou fazer, a traição que você planejou, tudo planejado. Os nossos próprios desejos nos levam a cometer esse tipo de coisa. Em último lugar, a consequência. Ele diz que o pecado, sendo consumado, gera morte. Sei que essa palavra é dura, mas eu preciso te falar isso aqui. Sei que essa palavra é dura, é por isso que eu, pastor, eu que estou pregando isso aqui. Isso é verdade. Eu não sei se está preparado para ouvir todo o resto da palavra, mas, sabe, a Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas, elas vão acumular algodão no ouvido. Elas não vão querer ouvir a palavra. Elas vão ter os seus próprios palestrantes, é o que Paulo dizia. Elas vão procurar pessoas que falem aquilo que elas querem ouvir. Mas desculpa, o meu papel aqui é falar a verdade para você. Sabe por quê, meu irmão? Eu quero ver você no céu. Amém? Eu quero você com a sua família no céu. Meu irmão, tudo bem? Rapaz, você está aqui no céu? Eu também, graças a Deus. Graças a Deus. Abrir os nossos olhos. É amargo o remédio, mas é para salvar a nossa vida. É para mim essa palavra também. A consequência, o pecado sendo consumado gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Não adianta, é morte física, morte espiritual, morte emocional, morte familiar, morte financeira, diversos tipos de morte. O diabo, a Bíblia diz que o diabo veio para matar. E que tipo de morte? Morte morrida? Ou morte matada? Não, todo tipo de morte. Ele quer ver a tua destruição. E qual que é a arma? A Bíblia diz, que o pecado é um aguilhão. O pecado é uma arma diabólica para causar feridas em você. É importante você entender isso aqui. Vamos então analisar um caso. Nesses próximos 5 minutos, que está lá em 2 Samuel 11. Para a gente entender isso aqui, é o caso de Davi e de Batseba. Depois você lê em casa. Pode passar aí. Não é esse não. Essa imagem não. Isso. Vai ouvindo aí. Caso de Davi e Batseba. 2 Samuel 11. Você vai lá em casa depois. Eu acho que nós já lemos, inclusive, esse texto na leitura bíblica. Deve ter passado por ele. É um caso muito interessante, clássico na Bíblia, porque vai falar do pecado de um rei. Não é qualquer rei, é um homem segundo o coração de Deus.
Davi tinha acabado de ter vitórias a vários reis. Ele estava no auge do seu governo e do seu reinado. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, chamado homem segundo o coração de Deus, vitorioso em batalha, vivendo o seu propósito, treinado na guerra, indo em direção ao que Deus tinha para ele. A Bíblia diz que ele peca, ou seja, se desvia do caminho. Vamos analisar essa história rapidamente. Não dá para ler tudo aqui, mas se você olhar depois, 2 Samuel 11, a Bíblia diz que Davi era primavera, uma época bíblica em que os reis iam para a guerra. Davi manda o povo para a guerra, ele fica no palácio, fica em casa, ele fica em Jerusalém. E está lá de manhã, tomando uma Coca-Cola, vendo um negocinho na Netflix, né? Aí ele vai na varanda do palácio, vai lá curtir. Aí quando ele olha, o palácio ficava no alto, a cidade de Davi, lá embaixo de uma casinha, no muro, que estava tomando banho, Batseba. Meu Deus. Davi de longe falou: meu Senhor, olha aquela mulher. Para o rei falar isso de uma mulher, o rei tinha acesso a concubinas, a muitas mulheres, mas chamou a Batseba de uma mulher linda, pode ser uma gata, uma mulher, aquela, aquele tipão. Davi foi lá e ele olhou para ela, e não só olha, ele cobiça a mulher, ele mantém o olhar. Tanto é que ele manda perguntar: aí, quem é aquela mulher ali? Os seus criados, vai lá ver quem é. Essa aqui é a mulher, Batseba, a mulher de Urias, seu servo, que está na guerra. Ah, tá. Aí ele amadurece a ideia, pensa um pouquinho mais, cria um plano, manda vir Batseba, ele não aguenta. Aí Batseba vem, a Bíblia diz que ele se deita com Batseba, manda chamar ela para o seu aposento, tem relação sexual com ela, indevidamente, erradamente, mas já estou errado mesmo, aquele negócio já estou errado, meio errado, errado completo. A Bíblia diz que ela engravida, manda avisar a Davi que engravidou. Davi então começa a bolar um plano, olha só o desdobramento disso, um plano para trazer Urias da guerra. Fala: Urias, você está cansado, vai para casa. Para quê? Para Urias ter relação com ela e parecer que o filho não é dele, é do Urias. Urias é tão fiel a Davi, falou: não, Senhor, todo mundo está na guerra, eu não vou estar na guerra, a arca do Senhor não está aqui, eu estou em luto por isso, eu vou para a guerra. Ele não vai para casa, fica na porta do palácio, ele dorme na porta do palácio, não vai para casa. Davi vê que o plano é frustrado, ele cria um plano, manda colocar Urias na frente da batalha, na parte mais perigosa da batalha. Urias é morto, ou seja, Davi, além de tudo, assassina uma pessoa, tem sangue nas suas mãos, ele morre. A Bíblia diz que a notícia volta para Davi. Davi então cumpre o seu plano, para piorar, ainda manda chamar a mulher, casa com ela. A Bíblia diz assim: e isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Próximo capítulo, a Bíblia manda o profeta Natan ir lá: Davi, vou contar uma história para você. Tem um homem rico, que pegou uma cordeirinha que não era dele. Começou a contar a história, depois você lê com calma. Davi começa a ficar enfurecido: meu Deus, quem é esse homem? Tem que pegar esse homem, tem que fazer assim, assim, assado com ele. Porque a pessoa que erra, a pessoa que peca, a pessoa que ela é justiceira com os outros, ela faz justiça com os outros, mas quando ela é vez dela, aí o negócio é diferente. Davi, esse homem é você. O profeta falou para ele: esse homem é você, Davi. É por isso que às vezes, meu irmão, desculpa, às vezes a gente precisa de um profeta para colocar o dedo na nossa cara. A gente precisa às vezes de um pastor para falar o que a gente não quer ouvir. Precisa de alguém para dizer: você está errado, não é por aí não, Deus vai cobrar. Ele falou: Davi, a espada nunca mais vai sair da tua casa, vai ter consequência para o teu erro. Ele começa a descrever um relatório espiritual de morte sobre a vida de Davi, a morte do seu filho, consequências espirituais, a desgraça sobre a sua casa. E eu queria analisar brevemente isso aqui com você. Primeiro, vamos analisar aquilo que eu ensinei sobre o processo do pecado. Vamos pegar aquele conhecimento e vamos estudar isso aqui dentro desse texto. Primeiro, pode colocar aí tentação. É aquilo que a gente falou, tentação. Primeiro lugar, pode colocar tentação. A distração, lembra aqui, distanciamento do propósito. É o que aconteceu com Davi. Ele foi tentado, dentro da tentação, aconteceu a distração, porque ele estava lá no palácio, na hora errada. Meu irmão, aprenda isso aqui: tempos de guerra demandam atitudes de guerra. Toda hora que você tiver uma ação que não combina com o momento da tua vida, o diabo vai colocar uma cilada no teu caminho. Davi tinha que estar na guerra e não no palácio. Ele estava distante do seu propósito. E todas as vezes que eu estou no lugar errado,
O lugar errado me aproxima de pessoas erradas, de coisas erradas, de oportunidades erradas. Se ele estivesse fazendo aquilo que era para ele fazer, ele não tinha errado, não tinha pecado. O problema de muita gente é a gente peca e comete erro, por quê? Porque a gente está distante do propósito que Deus tem para mim. Deus me trouxe para estar na igreja, para servir num departamento, no ministério, para ajudar alguém, para estar fazendo isso aqui, auxiliando aqui, ajudando aqui, mas eu decidi não ir. Não quero não, não vou. Não quero ajudar mais não quero servir mais não, eu não vou fazer mais isso não. Você começa a se distanciar do propósito de Deus, você vai estar exposto à distração, exposto ao diabo causar uma cilada para você. Ele tinha que estar na guerra, queridão. Ele tinha que estar lá na guerra fazendo o que ele foi chamado para fazer. Sabe, então, para você combater o pecado, você tem que estar no lugar que Deus te colocou. Não se distanciar do propósito que Deus tem para você. O problema é que a gente fica arrumando desculpa. Mas eu trabalho muito. Eu não tenho tempo. Mas é porque não sei o quê. E a gente fica arrumando. Meu irmão, o diabo não está brincando, não. O diabo não está brincando de ser diabo, não. Fica no propósito de Deus. Não se desvia do caminho, não. Faz o que tem que fazer, porque quando você se distancia, você é uma presa fácil. Dentro da tentação ainda, vem a cobiça, o que a gente falou antes. Ele começa então, de tarde, Davi levantou da cama, foi passear no terraço do palácio. Ele viu uma mulher bonita tomar banho, pelada lá. Ele olhou de longe e falou, eu gostei dessa mulher aí. Uma distração levou ele a cobiçar. Ele estava no lugar errado, começou a olhar para o lugar errado, na hora errada, começou a cobiçar a mulher, manteve o seu olhar no lugar errado, ele alimentou a sua cobiça. Olhar para o lugar errado, eu também olho às vezes. Ter um pensamento errado, eu também tenho, me incluindo, eu também tenho às vezes. Mas uma coisa eu olhar, outra coisa outra coisa é eu olhar e manter o olho no negócio. Outra coisa é eu mudar o meu rumo para olhar para um lugar que eu não tenho que olhar. A Bíblia fala sobre a concupiscência dos olhos. A visão é o sentido mais próximo do processamento mental. Sabe, fala de olhar. Aonde você tem colocado os teus olhos? Aonde você tem colocado a tua visão? Visão fala de destino, de esperança. A gente tem que olhar para o alto, é para o Senhor, é para Cristo. A não cobiçar o próximo, cobiçar o que o outro tem. Isso aqui eu não estou falando só de mulher não, querido. É o carro do outro, é a casa do outro, é a vida do outro, é o Instagram, é a igreja do outro, é o que o outro faz. Para de colocar os teus olhos nos outros. Vai para a guerra, meu irmão. Ocupa a tua vida com o que Deus te deu. Vai trabalhar, vai servir, vai cuidar da tua casa. Se ocupa, anda no propósito que Deus te chamou. O diabo não vai conseguir colocar cilada para você. Você está lá trabalhando no propósito que Deus tem para a tua vida, mas você está distraído. Tem que estar trabalhando, ocupado, com a mão no arado. Lembra? Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Por quê? Porque se eu olho para trás, eu me desvio. Alguém que vai lembrar disso que eu preguei aqui. O arado é muito sensível. Se você olha para trás, você erra, o suco da terra vai para o outro lado. Eu estrago a plantação, porque eu não fiz o trabalho certo. Olha os teus olhos. Segundo lugar, um tópico maior, o nascimento do pecado que eu falei antes, que é dar vazão ao pecado. Davi mandou perguntar quem era a mulher, e disse, é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Davi, ele poderia ter ficado só no olhar. Ele poderia ter cortado ali, até olhou, gostou, achou a mulher bonita, achou ela linda, desejou ela no seu coração, falou, mas eu sou o rei, eu não posso fazer isso não. Ei, loucura é essa? Orar a Deus, tomar um banho gelado, conversar com alguém, tem muitas estratégias que poderia usar, cortar o pecado pela raiz. O que ele fez? Ele mandou chamar a mulher. Ele mandou ir lá chamar ela. Ele deu vazão ao pecado, ele brincou com coisa séria. Ele alimentou a tentação, quando deveria ter cortado o mal pela raiz. Quantas vezes nós levamos o pecado adiante, mas você teve chance de cortar ele pela raiz. Você foi avisado pela tua consciência. Você foi informado por Deus quando você planejou o pecado. O Espírito Santo te avisou, corta esse negócio aí, não faz isso não, não assina esse contrato não, não pega esse dinheiro não olha para esse lugar não. Se olha uma vez, na segunda, o Espírito Santo já te informa, a tua consciência já te informa que aquilo está errado, a não ser que você seja ímpio, que você não ande com Deus, mas quem anda com Deus, você não está enganado não. A consciência nos informa que aquilo é errado, e a gente é que alimenta a voz
do desejo, da ambição e do pecado e abafa a voz de Deus. Nós fazemos isso, criando uma estratégia, um álibi e uma desculpa para a gente continuar fazendo aquilo que é errado. Porque todo mundo faz, não tem nada a ver, está todo mundo na guerra, ninguém vai ver. Já que eu estou aqui mesmo, já pequei, vou pecar até o final. Não é assim não, meu irmão. Não é e pecou até o final não. É um processo. Você pode cortar o pecado antes dele ser concebido, antes dele nascer. Você pode fazer isso. Terceiro, consumação. 2 Samuel 11:4. Davi mandou uma mensagem para que trouxessem, e a Bíblia diz que ele se deitou com ela. Davi, ele ultrapassou os limites daquilo que era permitido, ele consumou o pecado. É aquela história, não é? Já cheguei até aqui, vou até o final. Eu já estou, né? O que é um peido para quem está cagado, né? Que fala, né? Já está todo sujo mesmo, a gente fica com essas filosofias, como se, vamos embora, já estão pecando mesmo. Não, meu irmão, cada pecado é de um jeito, cada fase é um alerta para alguém aqui, queridão, corta esse negócio, corta essa amizade, cuidado. Se Deus me trouxe essa palavra aqui, é para avisar, alertar a igreja a você, ainda dá tempo de você cortar isso aí, e o pecado não nascer, e você não consumar o pecado foi consumado. Ele ultrapassou o limite do que ele poderia ir. Ultrapassar o limite. Sabe, fala de brincar com o pecado. Sabe aquele negócio assim? Deixa comigo, que eu resolvo. Pode deixar comigo que eu me conheço, né? Eu sei até onde eu posso ir. Aí você vai dando corda. O diabo você sabe, então vai, toma aí. Vai um pouquinho, você sabe, ele vai dando corda. Não, eu sou o cara, na hora certa eu sei parar. Não, essas amizades aí não me influenciam, pastor, fica tranquilo. Esse lugar aí não me contamina. Eu sei a hora de ir embora. Eu sei com quem eu falo. Eu sei o que fazer. A gente acha que está no controle. Davi estava lá, caindo igual um patinho na armadilha, indo, dando vazão ao pecado. Quando ele viu, já não tinha mais saída. Já não tinha para onde correr mais. E alguém avisa, já falei aqui, que a voz do Espírito Santo muitas vezes para a gente é a tua esposa. Você vai engolir seco, mas a tua mulher às vezes é usada por Deus para você. Não faça isso, olha essa pessoa, eu não gosto do fulano, isso aqui está errado, olha esse negócio aqui. Aí você, amor, você não me conhece não, amor. Eu tinha comigo, eu sou, Ou então o teu marido para você, filha, isso aqui não vai dar certo, querido, não vamos comprar isso aqui agora não, isso aqui, não vai ali não, vamos servir na igreja, vamos junto para a igreja. E aí a gente não quer ouvir. A gente não quer entender, a gente não quer dar importância àquilo que é importante. E o pecado, ele vai criando raiz, é igual teia de aranha. Você limpa hoje, daqui a um tempo, você vai, eu girei essa aranha aqui. Lá em casa tem muita aranha, não sei porquê. As teias de aranha que você, de noite, você botar a lanterna, apaga a luz de casa e liga a lanterna nos cantos da parede, cheio de aranha. O pecado, ele vai criando a teia, você não vai vendo, ele está lá, criando teia. E você pensa que você está lá, numa boa, controlando tudo. Meu irmão, cuidado. Cuidado, ele diz que o diabo está ao nosso derredor, tramando, bramando como um leão, tentando nos tragar, vendo a quem pode tragar, procurando uma brecha. O diabo só precisa de uma brecha, um pequeno pedaço, uma lacuna, para ele colocar ali as suas patas, e a partir dali ele começa a fazer força, igual uma árvore que rompe um prédio inteiro. Não brinca com isso não, querido. Corta essa amizade, corta essa relação, devolve esse dinheiro, diz que não dá mais. Sai desse clube, sai desse grupo do WhatsApp, para de frequentar esse lugar, diz não, corta esse negócio, para de entrar nesse site. Quanta coisa eu poderia falar aqui, para você aprender a dizer não, a cortar o pecado pela raiz, enquanto ainda dá tempo, que o pecado está sendo concebido, ele está engravidando. Daqui a pouco, quando ele for gerado, ele diz, o salário do pecado é a morte, existe uma consequência mortal para aquilo que a gente está brincando. É brincar num precipício. Toma cuidado. Quarto lugar, as consequências do pecado. 2 Samuel 11:6. Quando soube que Batseba engravidou, Davi tentou manipular a situação para que Urias dormisse com ela. Olha só as consequências como vão piorando. Olha só o desdobramento. Mentira e auto-engano. Ele começa agora a mentir. Um pecado leva a outro pecado. De um pecado, ele agora foi para mentira. Coisa ruim só traz coisa ruim. Ele, em vez de cortar, é o que eu estou falando, cuidado, vai cortando. A mentira.
se auto-enganou, começou a bolar um plano. Meu Deus, e agora? Preciso bolar um plano para parecer que o filho não é meu. Ou aliás, para o filho, para parecer que o filho é do marido da mulher com quem eu me deitei. Olha que coisa terrível. Ele começa a planejar o mal. Criou um plano para se livrar da culpa. E aí a gente vai para o tudo ou nada. De novo, já que eu pequei, já que eu errei, eu vou dar um jeito nesse negócio. Eu vou dar um jeito. Qual o jeito que a pessoa quer dar? Cometendo outro erro. Não se corrige um erro com outro erro. Não se corrige uma mentira com outra mentira. Não se corrige um pecado com outro pecado. A Bíblia diz que nada podeis contra a verdade, senão pela verdade. A verdade liberta. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que a verdade esteja perenemente nos teus lábios. Que a verdade possa trazer a paz e a prosperidade para a tua vida. É melhor a consequência da verdade do que a consequência do pecado, meu irmão. Fala a verdade. Chamasse Urias, aceitasse as consequências do seu erro, mas não cometer um erro para corrigir um outro erro. Porque cometer um erro com outro erro vai gerar um terceiro erro, que você vai ver aqui. Então, sexto, ele foi sustentar a mentira. Davi escreveu uma carta para Joabe, o seu comandante de guerra, mandou: manda botar Urias na frente da batalha. Agora ele muda o nível de pecado. Da mentira, ele foi agora para causar a morte de alguém. Colocou esse cara que era um valente de guerra na frente para morrer. Causar a morte de uma pessoa. Olha o nível do pecado que alguém comete. Olha o nível da maldade que um rei, segundo o coração de Deus, comete. Você não está imune não, meu irmão. Pastor, mas eu nunca pensei nisso. Cuidado. Cuidado, porque a Bíblia diz que a carne é fraca. A Bíblia diz que o nosso coração é doente. Por isso que eu digo, meu irmão, se agarra com Jesus. Se agarra com o Espírito Santo. Ame a palavra de Deus para blindar o teu coração contra o pecado. Sabe, ele tornou o caso ainda pior. Manchou as suas mãos de sangue. Inocente. Causou mal a uma família para sustentar uma mentira e um pecado. Em último lugar, a dessensibilização. Após a morte de Urias, Davi tomou Batseba como esposa. Davi, com isso, ele tenta normalizar o pecado. É o que a sociedade tenta causar na gente, que é a dessensibilização social. Uma coisa errada é feita tantas vezes que daqui a pouco ela começa a parecer certa. E esse é o problema do pecado. O mau hálito de alguém não é sentido pela própria pessoa. As tias do departamento infantil entram naquelas salas de criança, não sentem cheiro de nada. Se você for lá, você fala: nossa, que cheiro estranho. Um monte de criança junto, né? Tem um negócio na escola, que eu digo assim, né? Aqui não tem tanto uso, mas em escola, coisa, aquela criança pequenininha é terrível. Não sente, né? Se você entrar na sua casa, você não sente nada. Vai alguém lá: nossa, que casa cheirosa, que coisa. É possível ficar: essa casa aqui? Não é porque você está acostumado já. Você se acostumou com um erro. Se acostumou com um pecado. O pecado começou a ter uma casinha, né? Morou de aluguel no teu coração. Pecado de estimação. Esse aqui eu não largo, pastor. Olha, desculpa, Senhor, mas esse pecadinho aqui eu já cometo há muito tempo. Nem é pecado mais. Pastor, não é, porque eu já faço tanto tempo. E eu já, entendeu? Nem é mais pecado. E Deus já sabe. Eu não sou casado, para que casar? Olha, eu já não sou casado há tanto tempo, que agora tá bom, não preciso mais casar para quê? Tem muito tempo já que eu não casei. Olha, eu já fumo um cigarrinho, tem muito tempo. Essa minha coisa é mentira, isso é familiar. Isso, há muito tempo eu já faço isso. Quem disse, irmão, que pecado prescreve? Quem disse que o pecado deixa de ser pecado só porque você se acostumou com ele? Pecado é pecado e o ponto final. Só piora. Só piora. Só piora. Cuidado para você não ficar sem sensibilidade ao pecado. Ele estava sem sensibilidade. Chamou a mulher para casar. Achou que ia ficar por bem. Vamos casar? Resolveu, acabou. Resolveu. Aí vem Deus: Davi, eu vi tudo o que você fez, filhão. Aí vem Deus e bate assim: ó, Davi, eu vi o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez, Davi. A Bíblia diz que o Senhor, isso agrediu o Senhor. Foi feio o que ele fez. E você, meu irmão? Você está pensando que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está entendendo o processo que está acontecendo no teu coração? Você acha que Deus não está vendo aquilo que você está fazendo? Você acha que Deus não está vendo o caminho que você está trilhando? Por isso que Ele manda sinais de alerta. Ele emite sinais para você, Ele fala com você, se você ouvir a voz de Deus. Consequência do pecado dele: a espada nunca mais se afastou da sua casa, uma morte atrás da outra, perda atrás de perda. Seu filho, Batseba, morre.
ele tem um processo de luto, tenta, mas morre. Houveram traições, violências, conflitos dentro da sua casa, por causa de um pecado encoberto. Um não, né? Alguns, uma sequência de pecado. Um pecado nunca anda sozinho. O pecado sempre anda em grupo. Um pecado chama outro pecado, um abismo chama outro abismo. Cuidado, você não acha que você não consegue controlar não, meu irmão. Perigoso. E eu com isso quero só agora analisar as reações de Davi. Vamos orar. Onde eu quero ler isso com você? No nosso texto, por isso que eu preguei essa palavra, no nosso texto, Salmo 51. Exatamente nesse ponto aqui, em que Natan vai falar para Davi que Deus sabe do pecado dele, é nesse ponto, nesse momento da história que Davi escreve o Salmo 51. Que a gente está recitando aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Davi está escrevendo esse salmo exatamente nesse ponto da história. Olha o que ele diz no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me da minha iniquidade. Purifica o meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei. E fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que a iniquidade fui formada, em pecado concebeu minha mãe. Purifica-me com isopo, ficarei puro. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Esconde a tua face dos meus pecados. Cria-me, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustenta com um espírito voluntário. Esse lindo salmo, tão recitado, nasce no meio da dor de um pecado, no meio da dor de um trauma familiar que Davi está vivendo. Se você ver o texto de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, depois que Natan fala para ele fala: porque tudo que fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante Israel. Deus fala: vou expor o teu pecado. Aí só então Natan permite Davi falar. Então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Ponto. Quero que você entenda isso. O pecado de Davi foi grave, terrível. Talvez tenha sido pior do que Saul. Mas isso aqui é que mostra o porquê que ele é homem segundo o coração de Deus. É isso aqui que precisa gritar nos nossos ouvidos nessa noite. Olha a reação de um homem pego em flagrante por Deus. Não em flagrante porque Deus ele vê tudo. Deus comunica com ele e fala: Davi, eu conheço a tua vida, eu sei que você pecou, você errou, vai ter consequência. Muitos de nós tentaríamos argumentar com Deus: Senhor, mas eu fiz isso por causa disso. Mas eu acho que... mais o que, meu irmão? Lembra de Saul? Samuel, mas você está demorando muito, aí eu tive que fazer um negócio aqui errado. Não, querido, o Senhor não quer a tua justificativa, porque Ele conhece o teu coração. Olha a reação de Davi, de um homem cheio de pecado. Ele diz: pequei contra o Senhor. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece que ele está errado. Ele rasga o coração de Deus: eu pequei, eu errei, eu assumo o meu erro. Ele não tem minhas palavras. Ele não tenta enganar Deus. Ele não tenta encontrar um álibi para não ser tão punido. Ele confessa o seu pecado. E é o que a Bíblia nos manda fazer: confessai os vossos pecados, então sereis perdoados. Foi o que eu falei no texto inicial, que eu comecei a pregar aqui. Olha a reação desse homem: eu pequei contra Deus. Se você ler no texto, eu marquei em Salmo 51, o texto que nós estamos lendo, se você perceber, ele fala: apaga as minhas transgressões, minha iniquidade, meu pecado, minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, cria em mim um espírito reto, não me lances. Davi, ele é macho, né? Dizer: eu não quero transferir a culpa para ninguém, eu não quero transferir a responsabilidade do que eu fiz para o outro. Eu quero diante de Deus dizer: Senhor, eu pequei, é a minha transgressão, é o meu pecado, é o meu erro, a minha transgressão, a minha situação, eu vou me responsabilizar pelo que eu fiz. Lembra de Adão? Quando o Senhor foi falar com ele, a reação dele foi diferente de Davi. Acho que a sociedade, há uma evolução até a gente chegar em Cristo, que é o Adão perfeito, onde não havia pecado. Mas Davi tem uma reação ainda mais nobre,
Porque se todos pecaram, o que nos diferencia, então, não é pecar ou não pecar, porque todos pecaram. Mas o que me diferencia em relação a Deus é a maneira como eu lido com o pecado. Quando eu sou descoberto, Adão fala: ai, Senhor, que a mulher que o Senhor me deu, bota a culpa na mulher. Aí Eva: não, é que a serpente, um bota a culpa no outro. Meu irmão, não faz isso na sua vida não. Assume, vai. Senhor, eu errei. Deus, eu pequei. Eu confesso o meu pecado, eu confesso a minha transgressão. Primeiro passo. Segundo, quebrantamento. Salmo 51, se você olhar no Salmo 51, você vai ver. No versículo 17 ele fala: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado, o contrito não desprezará, ó Deus. Você vê que ele, quando ele aqui no 2 Samuel, em paralelo com esse texto, ele fala: e disse Natan a Davi, também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Versículo 16: e buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou em casa, e passou a noite prostrado sobre a terra. Davi falou: o meu pecado é grave, então o nível do meu pecado, o nível do meu erro, sabe, da minha vergonha diante de Deus, vai ser o nível do meu quebrantamento, vai ser o nível da minha entrega. A Bíblia diz que ele entrou em casa, não quis comer nada, ficou em jejum a madrugada inteira, clamando a Deus. Ele se quebrantado, ele fala no Salmo 51, que o Senhor não despreza um coração contrito. Davi conhecia a Deus, Davi tinha intimidade com Deus, sabia que se ele tivesse uma reação de contrição, de arrependimento, Deus o iria perdoar. E a gente quer argumentar com Deus, como se Deus tivesse errado, como se a Bíblia tivesse que ser reescrita, como se Deus tivesse que mudar alguma coisa, algum princípio, para quebrar o meu galho. Meu irmão, humilha-te diante do Senhor, humilha-te. A Bíblia diz que se você se humilhar, o Senhor vai te exaltar, o Senhor vai te perdoar, vai te dar uma vida nova, um tempo novo. A graça de Deus é maior, mas você precisa ter uma atitude de quebrantamento, de arrependimento, dizer: eu estou errado. Quantas vezes eu atendo pessoas, sabe, e eu, obviamente, aí você tem coisa, tudo guardado. Irmão, você fez alguma coisa de errado? O que você quer? Quer falar para mim alguma coisa? Não, pastor, tranquilo, eu não. Ou então a moça: não, pastor. Ô, meu irmão, puxa vida, mas olha aqui o que eu tenho aqui, ó, isso. Aí a pessoa fica com a cara desse tamanho. Ô, pastor, caramba. Rapaz, você me deu uma chance, porque você não confessou o seu pecado, você não se arrepende disso, sabe? E mesmo assim, tem gente que você fala, e tá as claras: 1 mais 1 é 2, não, é 3. Querido, 1 mais 1 é 2. Não, é 4, meu irmão. 1 mais 1 é 2. Me ajuda. Não, as pessoas querem se desviar, não querem ser corrigidas. Elas não querem acertar sua rota. Lembra, o pecado é desvio de rota, acertar a rota. Deus quer alinhar a rota do nosso coração, a rota da nossa igreja, amém? Alinhar a tua vida, para você ganhar mais velocidade, para você chegar a um lugar mais distante. Quebrantamento. E em terceiro e último lugar, mudança de comportamento. Ele fala no versículo número 20, quando a criança, não é constatado então que a criança morreu mesmo. Versículo 17: os anciãos da casa levantaram, foram até ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia, Davi de jejum, quebrantamento, oração, jejum, buscando a Deus: Senhor, me perdoa. Mesmo erro, me perdoa. Igual criança em casa: me perdoa. Não quero que pedir perdão, mas não, irmão. Para de pedir perdão, igual a gente fala com a criança em casa. Que perdão toda hora? Resolve esse negócio logo, pô. Toda hora perdão pela mesma coisa? É chato isso. Aí errou, perdão, errou, perdão, errou, perdão. Não quero perdão. É de novo a mesma coisa. Vício no mesmo comportamento. Quanto mais no mesmo hábito. Resolve a tua vida de uma vez por todas. Muda o teu comportamento. Sabe, 7 dias faz um tempo completo de quebrantamento. Você precisa reconhecer isso aí. Eu vejo às vezes pessoas que erram com seus cônjuges, erram com sua família, coisas graves, traição, adultério, ou outras coisas tão complexas quanto essas dentro de uma casa, e a pessoa acha que ela pediu perdão e está tudo bem. Ai, pastor, aqui ela não quer mais me beijar. Meu irmão, foi ontem que aconteceu um problema na tua casa, ontem que descobriram um negócio enorme. Você já quer que a pessoa já coisa? Oxe, vamos carregar um pouquinho de areia primeiro?
Vamos mostrar que você merece primeiro? Vamos se humilhar? Vamos reparar os danos? Não é só assim, ai, perdão, e vira as costas e vai embora, não. Vamos reconstruir o caminho. É jejum, é oração, é buscar Deus, é acertar a tua caminhada. Mudança de comportamento. Viu então? Versículo 18. Sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E aí ficaram com medo de falar para Davi, mas falaram, enfim. Aí, viu, porém, Davi que os servos falavam baixo. E entendeu Davi que a criança estava morta. Eles não queriam contar que a criança morreu, para interromper o jejum. Pelo que disse Davi aos seus servos: a criança está morta? Contando para os servos. E eles disseram: está morta. Então, olha que homem de Deus. Então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. E veio à sua casa e pediu pão. Lhe puseram pão e comeu. Mudança de comportamento, mudança de veste, novas vestes. É o que Deus tem para aquele que reconhece o seu pecado, corrige a sua rota, se arrepende e se levanta. Porque tem outro lado, tem gente que vive se lamuriando. Ai, pastor, será que é o meu pecado? Ai, porque eu pequei em 1990, porque há 20 anos atrás, porque eu estou carregando uma culpa. Meu irmão, se liberta dessa culpa. Faz a tua parte, se arrepende, levanta a tua cabeça, troca de roupa, toma um banho e segue a tua vida. Vai acertar o teu caminho, vai acertar a tua rota, vai pedir perdão a quem você feriu, vai pagar a quem você deve, repara os teus erros, porque Deus tem uma longa jornada para você, Davi. Tem uma longa jornada para você, querido. Não abaixa a tua cabeça, o teu pecado não é o teu final, esse não é o fim da linha. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo era um assassino de crente, Saulo matava crente, Deus o transformou em Paulo, o maior defensor bíblico da história, o maior missionário da história da igreja. Era assassino. Reconheça o teu pecado, permita que o Espírito Santo trabalhe em você. Vamos ficar de pé? Eu quero ler com você então esse versículo que nós estamos lendo todo mês. Põe para mim aí o versículo do mês. Versículo do mês. Agora, quando você lê esse versículo, você vai entender o contexto desse texto. Como é que estava o coração de Davi? Como ele disse isso para o Senhor? É o do mês. Salmo 51, 13, se não me engano. 10. Salmo 51, 10. É isso? É. Isso. Olha que coisa linda. É o texto que nós estamos lendo. Vamos ler? 1, 2, 3 e já. Um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Que coisa linda. Coisa linda. E ele fala, ele continua falando: não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Me sustenta com um espírito voluntário. Olha que salmo lindo, entoado em um tempo de destruição. Eu quero declarar que os maiores salmos da tua vida serão cantados e construídos em um tempo de dor. Em um tempo de dor é que você vai gerar as melhores flores da tua jornada. As melhores flores da tua história serão, nascidas em um tempo de dor. Não é o teu final. Não acabou a história, não é o teu fim. Seja verdadeiro, use a verdade para com Deus. Confesse o teu pecado. Nós estamos na Santa Ceia. Hoje é dia de perdão de Deus para você. O véu do templo se rasgou. Hoje você não precisa de alguém para fazer a mediação. Você tem acesso direto a Deus. Você fala e Deus te ouve. Você tem acesso ao Senhor através de Jesus, orando em nome de Jesus, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Jesus disse isso: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Perdoa o meu pecado, assim como eu perdoo os meus amigos, aqueles que me fazem mal. 70 vezes 7. Ou seja, um número mais que perfeito. Por quantas vezes for necessário, eu vou perdoar, porque eu também quero o perdão. Eu quero, a Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que têm um coração humilde, um coração limpo, quebrantado, porque eles verão a Deus. Eu quero ver o Senhor, eu quero entrar no céu. Ele diz: quem subirá a montanha do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas, coração puro, pureza de alma, fazer o que é certo, ser reto diante de Deus. Deus não está buscando perfeição na tua vida, Deus está buscando sinceridade dos teus lábios.
Davi fala: Senhor, limpa-me com isopo, purifica a minha vida. Davi está dizendo: Senhor, eu quero ser purificado. E no final desse processo de perdão, a Bíblia diz que ele troca as suas vestes e ele entra no seu aposento, ele começa a adorar a Deus, a dizer: Deus, Tu és grande, Tu és infinito em misericórdia, Tu és infinito em perdão, em amor, em poder. Não há nada que Deus não possa curar em você. Não há nada de tão difícil e complicado que Deus não possa fazer para te perdoar. Deus tem perdão para você. O sangue de Jesus, a Santa Ceia, nos purifica de todo o pecado. É um simbolismo que nos lembra aquilo que o Senhor fez. Não é que se você jogar esse suco na sua cabeça, vai curar você, não. Mas isso aqui me remete, me lembra, é um símbolo para me lembrar daquilo que pode me perdoar. Uma consciência conectada com a palavra. É saber que Jesus morreu naquela cruz. Ele foi moído, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A morte de Jesus nos deu a possibilidade de acessar o perdão completo de Deus. A morte de Cristo, e por isso nós estamos aqui, por isso a ceia é importante, é que nos deu acesso ao céu. Nós merecíamos o inferno, a morte eterna, inferno, mas o Senhor teve misericórdia, nos resgatou do inferno, nos resgatou da morte, para o reino do Filho do seu amor, como está na palavra. Graças a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue carmesim, o sangue puro de um homem que não pecou, que foi fiel até a morte, e morte de cruz. Muitos o acusaram, morreu sozinho, pendurado no madeiro. Cuspiram nele, furaram ele, mentiram contra ele, mas ele suportou até o final. Até o final, cumpriu a sua missão. Cumpriu a sua missão. Nós estamos aqui por isso, graças a Deus. Graças a Deus que nós temos uma saída. E quem não tem saída? E quem não tem jeito? E se não tivesse? Nós temos uma saída. A Bíblia diz que se o homem pecar e confessar o seu pecado, como eu falei no início, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Você não compra perdão na esquina, você não compra perdão no mercado, mas na casa de Deus hoje, você alcança o perdão do Senhor. Eu quero só te dar um conselho. Chega em casa hoje, conversa em casa, abre teu coração, tira essa pedra do teu peito, fala a verdade. Não só esposa ou marido, filhos, uma mãe, um pai, os teus acusadores, o que você deve, o teu procedimento, muda o teu comportamento, troca as tuas vestes. Não importa o que você vai perder, a pior perda de alguém é a sua salvação. Pastor, eu vou perder muito dinheiro, quer negociação, meu irmão? Corta esse negócio da tua vida. A consequência do pecado eu te mostrei aqui, é muito pior. Você não está entendendo isso. Não brinca com a salvação, não se brinca com o céu. Tudo que o homem conquista nessa terra, fica nessa terra. A única coisa exclusiva que alguém leva é a sua própria salvação. Eu não transfiro salvação, não transfiro santidade. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. A tua consciência precisa estar limpa diante do Senhor. E eu, como pastor hoje, estou limpando a minha consciência, pelo menos com aqueles que estão aqui por pelo menos algum tempo, de que você está sendo ensinado, você está sendo instruído, de que se você manter a sua vida fiel a Deus, como diz o Senhor, Mateus 6,33, tudo o que você está buscando, Deus vai te acrescentar. Eu quero liberar isso sobre a tua vida, portas abertas, o mundo espiritual, discernimento, um tempo de graça, de poder, batismo com o Espírito Santo, graça de Deus, prosperidade, vai te alcançar, quando você limpar a tua vida, purificar o teu caminho, o Senhor vai na tua frente, livrando você dos inimigos, fechando a boca do leão, expulsando aqueles que são contra você, sabe, limpando o caminho, aplainando o caminho, para você crescer em fé, alcançando o teu propósito. Purifica a tua vida em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Fecha os teus olhos, faça como Davi. Vamos adorar o Senhor.